tá? Bom, aqui então ele vai falar na semana 6, né, de Join, Data Warehouse e Data Lake, né? O Join seria o que? Eu juntar duas tabelas, que é o que eu falei lá atrás. Então vamos supor que tem a tabela de funcionário, tá aí a tabela de funcionário, e tá aí a tabela de departamento. Então eu vou querer saber, ó, juntar as duas tabelas, né, uma com a outra. Se eu fizer simplesmente um Join, eu simplesmente junto as duas tabelas. Então, como que funciona o comando? Select fdent, fnome, fdnúmero, dnúmero, dnome from funcionários, funcionário F. Então ele chamou funcionário de F, né? E join, departamento D. Então o departamento ele chamou de D e o funcionário chamou de F. Aí o que ele pegou? Da tabela funcionário, a identificação, o nome e o número do departamento. E da tabela departamento ele pegou o número do departamento e o nome do departamento, né? E aí ele retornou essa consulta aqui para mim. Ou você pode fazer também o cross join, que é a mesma coisa, tá? Ou join ou cross join, né? Eu até esqueci de deixar branquinho aqui. Então, ó, aqui ele devolveu, ó, Jorge, ó, tá vendo? E ele juntou as duas tabelas, simplesmente juntou uma com a outra e repetiu, né? O número do departamento do Jorge é 1. Só que aí o que ele fez? Ele devolveu a tabela, ele juntou com a tabela de departamento. Então, tabela de departamento tem logísticas, recursos humanos, engenharia e informática. Então, todos os registros, ó, vai ficar, as consultas vai ficar com 4 registros, ó. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ficou uma consulta meio maluca, né? Que não serviria para muita coisa. Ele simplesmente pegou e juntou as duas tabelas, né? E mostrou aí em forma de consulta. E aí, esse tipo ele não é muito usado, né? Pode até ter situações que você vai usar. O que você usa é mais essa inner join ou on, né? Então, o que seria inner join? Significa eu dizer qual o nome do departamento que cada funcionário trabalha. Então, o Jorge ele trabalha no número do departamento 1, né? Então, eu trago na minha tabela do departamento, ó, 1 é informática. O Moacir trabalha no 1, que também trabalha na informática. A Patrícia trabalha no 4, que é o recursos humanos. O Caio trabalha no 3, que é engenharia. E a Cláudia trabalha no 4, que também é recursos humanos. Então, essa consulta faz mais sentido, né? Eu não crio essa consulta louca aqui, onde eu simplesmente junto as duas tabelas, né? Mas sim, eu começo a responder perguntas, né? Para onde que ele trabalha? Começo a fazer a junção entre duas tabelas. E aí tem duas variações, que é o left join e o right join. O left join é o que? Eu vou pegar, listar todos os funcionários, indicando qual é o nome do departamento que atua, né? Então, left join departamento, from funcionário, left join departamento. Então, percebe que Antônio, né, ele não tem departamento, né? Mas ele trouxe na consulta o Antônio, né? Trouxe o Antônio, que não tem departamento. Então essa consulta seria um negócio que eu posso usar. Fala, pô, peraí, será que eu esqueci de colocar departamento? Né? Ele tem que estar alocado em algum lugar, esse Antônio. Você devolveu como nulo. Esse seria o left, que eu estou pegando da tabela funcionário. E o right join é ao contrário. Eu vou pegar, ó, a logística, por exemplo, ele não tem nenhum funcionário alocado. Então eu peguei da tabela logística, né? Peguei da tabela de departamento, peguei todos os departamentos e nos funcionários, se não tiver ninguém cadastrado, beleza, ele puxa também o registro. Fala que não tem ninguém lá na logística. Então essa é a diferença do left e do right join. Então o left eu vou pegar do funcionário, from funcionário, que é o primeiro, né? Left join departamento, então da esquerda, e right join da direita, que é com a tabela departamento. Então se não tiver nenhum funcionário naquele departamento, ele puxa do mesmo jeito, tá? E a full outer join seria pegar dos dois lados. Então eu vou pegar tanto de um lado e do outro, né? Ó, do lado direito, que não tenha ninguém,
e do lado esquerdo que não tem ninguém. Então ele juntou essas duas consultas aqui, ó, tanto do lado esquerdo quanto a direita, né? E juntou. Então aqui eu consigo ver que o Antônio não está em nenhum departamento e que no departamento de logística não tem ninguém. Pode ser alguma falha de registro meu, né? Que eu teria que ter visto, né? Qual que é o problema? Essa função não tem no MySQL, então você tem que fazer as consultas separadas, ó. O select left join, união com right join, tá? Para me dar essa resposta aqui. Essa full outer join, acho que só na SQL, pelo que ele falou. Não existe no MySQL. E a view, né? A view que é um caminho alternativo para visualização de dados e umas mais tabelas, né? São utilizadas para informações calculadas ou derivadas, né? São chamadas também de tabelas virtuais, né? E operam com comandos como insert, delete e update, que podem ser replicados na tabela original. Tem que tomar cuidado, né? É possível executar consultas que combinem dados oriundos de tabelas e views. Então dá para eu juntar os views com as tabelas. A view, pessoal, seria assim, tipo, sei lá, eu quero fazer um aumento de salário desses caras aqui onde eu cadastrei, né? Então eu crio uma view onde eu vou pegar o salário e multiplicar por um e-mail, né? Ou por sendo mais real, né? Vezes 10% de aumento seria já um grande aumento, né? Vezes 1,1, né? Então eu vou pegar o salário desses caras e criar uma view com o salário vezes 1,1. Então ele vai criar uma outra tabela para mim, né? Uma view, uma tabela virtual, onde me daria o quanto deu de aumento, se eu der 10% de aumento para todo mundo, né? E aí eu conseguiria colocar um sum, né? Que é aquela outra função aqui, ó. Cadê ela? Essa aqui, ó. Sum, que seria a soma de todos os valores. Somar todos os valores de salário. E eu ver quanto que daria a somatória disso se eu der 10% de aumento, né? Então seria uma view, né? Que você poderia criar. Como que você cria, né? Create view, põe o nome da view, nome das colunas, as, né? Aí você pode colocar como, né? Poderia colocar salário como salário atual, vai. E aí vai indo, né? Vou procurar no nome das colunas, no nome das tabelas, onde a condição é essa. Aí aqui ele deixou até um exemplo, ó. Criar uma view do vProduto as select the produto from produto where valor menor ou igual a 10. Então eu tô pegando, ó, o vProduto, né? Cria uma view procurando no ID produto, pegando o ID produto e o nome, né? Do produto onde o valor é menor ou igual a 10. E ele me trouxe, ó, cenoura 2, 3, 5, 6 e 7. Só trouxe até aqui, né? Essas consultas aqui, né? Para você eliminar a view, drop view, é o nome da view. Aí o Data Warehouse, que ele falou um pouco também, né? É uma estrutura, né, de banco de dados para análise de dados e BI, né? Business Intelligence, que está meio alto isso daqui, né? Tem a arquitetura constituída para atender processamento e armazenamento de grandes quantidades de dados, que a gente falou já, né? E eles são derivados de uma ampla variedade de fontes, como banco de dados, sistemas variáveis, planilha, arquivo de texto, entre outros, né? O registro de dados constituídos com o tempo é um registro histórico, né? Os dados devem ser bem estruturados antes de ingressarem no Data Warehouse, seguem uma lógica, você não pode pôr os dados lá de qualquer jeito, né? Os Data Warehouse, no caso por medida de integridade, nunca permitem que os dados sejam alterados, são bases estritamente para inserção de dados e posteriores consultas, né? O uso de modelagem dimensional, né, que não usa dados normalizados, sendo os principais tipos de modelagens o Star Schema, modelo estrela e Snowflake, né? Nem isso aqui depois ele falou para pesquisar, nem cheguei a olhar ainda o que seria isso, né? Então você faz essas modelagens em Big Data, né? No caso nessa DataWare, né? Quais são as características? É orientado por assunto, né? Pode analisar os dados sobre determinado assunto ou área. Integrados, né? Criam consistência entre diferentes tipos de dados de fontes distintas, né? Não volátil, quando os dados estão em um Data Warehouse, eles são estáveis e não mudam, né? E variáveis de acordo com o tempo, né? Permite analisar as mudanças ao longo do tempo.
E o Data Lake. Data Lake é uma estrutura, né, de banco de dados repositório que armazena um grande conjunto de dados em um formato nativo, né? Não permite uma visão refinada dos dados, né? Recebe dados sem qualquer tipo de tratamento, em estado natural, podendo posteriormente ser utilizados por uma variedade de finalidades, né? E a arquitetura é simples, porque ela não é definida anteriormente ao recebimento de dados. São coletados de várias fontes e armazenam o seu estado original, né? São apenas replicações de conjuntos de dados estruturados, semi-estruturados ou não estruturados, né? E uma grande vantagem é a velocidade de acumulação de dados, porque não existe qualquer tipo de limpeza ou tratamento, né? Então, o Data Warehouse eu vou colocar dentro de servidores, né? Porém, vou tentar fazer algum tipo de tratamento, né? Mas não vou alterar eles, né? E o Data Lake eu vou colocar os dados lá de qualquer jeito, né? E um versus o outro, né? Então, ó, o Data Warehouse, você tem dados limpos, estruturados e organizados, né? Isso é caro e pode representar perda de tempo. Grandes volumes são utilizados por analistas que já sabem o que querem, né? E o hardware é geralmente caro. Já o Data Lake, seus dados são brutos, dados que você recebe lá de qualquer jeito. Grandes volumes de dados, usados por analistas de dados que esperam encontrar informações novas. E o hardware é mais acessível, o custo é menor, né? Isso que ele está falando aqui, na verdade, impacta com um pouco aí, né, desse campo de inteligência artificial aí que busca na internet, né, vai muito por dados que estão espalhados por aí, né? Então, nem sempre os dados são limpos, né, que tá na internet, né? Você faz uma pesquisa aí no Google, vem coisa errada no meio, vem coisa certa, errada, cada um fala uma coisa, né? Então é meio que um data lake, né? Vamos dizer assim, que a gente pesquisa, né? E aí a inteligência artificial, ao tomar certas decisões, ela tem que fazer um warehouse ali, né? Fazer um filtro, dar uma limpada, né? Melhorar isso, né?